Bom dia. Nós vamos começar mais uma vez o nosso culto ao Senhor Deus. Vamos estar mais uma vez trocando algumas ideias, conhecendo melhor a respeito da revelação divina, o amor de Deus para com todas as pessoas e o que isso realmente significa, além daquilo que a gente, com a nossa pouca inteligência e sabedoria, conseguimos captar como verdade. Entende? Aqui no Salmo 119, versículo 99, a Bíblia diz assim: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Eu tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos, Senhor, são a minha meditação. Então, vamos ver o que é que a paráfrase terapêutica pode nos falar sobre isso. Ela diz o seguinte: nós somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça, por seu Espírito em nós, tem nos inteirado e também tem nos conduzido por seus testemunhos amorosos. E isso nos tem feito muito sábios em relação à vida eterna, a essa vida e à eternidade. Então, o fato de termos o Espírito em nós, trabalhando o nosso coração, ele nos envolve nos testemunhos do Senhor, ele nos envolve nos mandamentos do Senhor, e isso faz com que a gente tenha sabedoria, não só para esta vida, para este mundo, para as nossas convivências, mas para toda a eternidade. Tá bom? Então, esse é o Salmo 119, versículo 99. Diante disso, a gente tem lembrado o seguinte: o nosso culto a Deus é adorarmos a Ele estudando a Bíblia, estudando a revelação. O amor que Deus revela, é isso que a gente tem estudado, o amor que Ele tem revelado desde Adão até os nossos dias e por todo o tempo que o ser humano existir sobre a Terra. Então, a revelação dele é manifestada em Jesus Cristo, e manifestada na própria revelação disponível a todos. O nosso estudo, a nossa busca de querer conhecer sobre essa revelação, nos liberta de nós mesmos. É muito interessante isso. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. O nosso maior inimigo está em nós mesmos, tá? O nosso maior inimigo não é Satanás. Satanás, a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si. Ninguém vai se justificar em Satanás. Então, o meu maior inimigo sou eu. Está aqui dentro. O velho homem. É contra ele que eu luto. Entendeu? Então, o que a gente vai observando, quanto mais a gente conhece esse amor de Deus, é que esse amor vai nos libertando de nós mesmos. Quanto mais eu sei quanto Deus me ama, apesar de eu ser o que sou, mais eu descubro que para amá-lo, eu devo amar as outras pessoas. E isso me liberta de mim mesmo. Aí eu diminuo os julgamentos que eu faço das pessoas, as condenações, os preconceitos, a intolerância, a minha prepotência. Tudo isso vai diminuindo quanto mais eu vou conhecendo esse amor de Deus comigo. Porque se Ele é capaz de me amar, Ele é capaz de amar qualquer outro ser humano sobre a face da terra. Tá? E aqui também tem assim: nos libertando de nós mesmos e nos libertando dos outros, das outras pessoas que se auto-escravizam com ela. Tem muita gente que pega a Bíblia para se auto-escravizar, para se manter cativo a ensinos que a Bíblia não ensina. Usam a Bíblia para sua própria condenação.
Tá? É isso que, inclusive, o texto bíblico lembra. E isso ocorre em todos os tempos. Tá bom? Em todos os tempos, desde Adão até os nossos dias e no futuro, né? Tudo isso está acontecendo, essa revelação está se manifestando. Dentro e fora do judaísmo. É outra coisa importante da gente lembrar. Dentro e fora do judaísmo. Isso quer dizer que no Antigo Testamento, Deus se revelou também a toda a humanidade e muita gente fora do judaísmo foi alcançado por essa revelação. A gente tem lembrado aqui, né, e eu gosto de relembrar para poder a gente ir saindo um pouco dessa prepotência nossa, o caso de Melquisedeque. Não era judeu, não era do judaísmo, mas entendia. E a Bíblia diz que a religião dele, não era de Deus porque ele era chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Tá bom? Também dentro e fora do cristianismo. E a gente lembra isso, né? Porque o próprio Jesus avisa aos judeus, avisa aos discípulos que ele tinha outras ovelhas fora daquele aprisco. Né? Ele tinha outras ovelhas, ele tinha outros apriscos fora daquele aprisco. Tá bom? O que mais aqui? Não é exclusividade a revelação de Deus, e é uma coisa que a gente tem estudado. A revelação de Deus não é exclusividade de ninguém. Tá? Não é uma exclusividade só para alguns, só para aqueles que escreveram a Bíblia, só para nós. Não. A revelação de Deus é para todo o mundo, todas as pessoas. E o Espírito Santo trabalha diuturnamente para que todo mundo possa compreender a revelação de Deus. Tá certo? Muito bem. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o culto a Deus. Deixa eu colocar aqui nos comentários esse novo momento do culto, para que depois fique fácil as pessoas encontrarem, né, no vídeo que nós estamos gravando do culto ao Senhor. Então, o verdadeiro culto a Deus. Olha, nós temos lembrado que o verdadeiro culto a Deus é servir às pessoas. Eu amo a Deus amando as pessoas. Não há como amar a Deus e não amar as pessoas. Quanto mais eu amo as pessoas, todas, mais eu estou amando a Deus e vice-versa. Tá bom? Porque Deus ama as pessoas que eu devo amar. Deus ama as pessoas, até aquelas que eu penso que não merecem o meu amor. Deus ama intensamente essas pessoas. Então, se eu quero agradar a Deus, eu devo amar essas pessoas. Tá? Então, dentro desse espírito, um exemplo de verdadeiro culto a Deus, o Sistema Único de Saúde. Uma maneira poderosa de abençoar pessoas. Quanta gente é abençoada por Deus através do Sistema Único de Saúde, através das mãos de profissionais que trabalham nesta ação, né? Nesta ação social, nessa atividade social do Estado. Quantas pessoas, mesmo sem saber, mesmo sem perceberem, são usadas por Deus para levar uma certa tranquilidade, levar um certo carinho para aquelas pessoas que precisam e não têm como atender de maneira financeira em outro local. Quantas pessoas, né? Então, o mínimo que aquelas pessoas fazem lá, cuidando de pessoas assim, o mínimo que elas fazem, vale mais do que muitos cultos, né? Aqueles cultos falatórios que a gente faz ao Senhor. Né? Aquelas coisas dizendo que, ó Deus, eu te amo, ó Deus, tu és o meu Senhor. Aquelas coisas que a gente fala, ora, canta o tempo todo, né? Repetindo. Então, a ação daquelas pessoas lá tem um significado de adoração muito maior do que o tempo que eu passo repetindo essas coisas. O tempo que eu passo dedicado a amar e demonstrar amor às pessoas vale mais do que aquele tempo que eu passo naquela repetição
permanente, constante, né? Que a gente fala, na hora da prática a gente age diferente, tá? Então, o SUS é uma dessas maneiras. A outra maneira que tem aqui é o SUAS, é o Sistema Único de Assistência Social. São os vários programas que o governo tem, né, para cuidar de pessoas de rua, para cuidar de pessoas idosas, de criança, de não sei o quê, e de serviço esse, serviço aquele, mas tudo em função da população. Tudo em função de pessoas que, de uma maneira ou outra, precisam dessa assistência. Tá? Então, esta é uma maneira poderosa de glorificar a Deus. Quantas pessoas estão fazendo isso e nem sabem, nem percebem, mas estão cultuando a Deus ao estarem sendo instrumento para abençoar muitas pessoas. Tá bom? Então, devemos estar orando, agradecendo a Deus, louvando a Deus, né, por esses serviços, por estas atividades exercidas pelo Estado e que cada vez está diminuindo, porque quem está à frente não tem a visão de continuar, não tem a visão de Deus de abençoar essas pessoas. A ideia é o Estado ficar menor para que os usuráveis, para que os capitalistas assumam o papel do Estado. Então, o Estado diminui esse tipo de atividade em relação ao pobre, em relação ao carente, para que as pessoas usuráveis e suas empresas assumam isto e as pessoas fiquem submetidas à ação delas. Essa é a ação, esse é o sistema de Mamon. É o sistema de Mamon. É por isso que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males, né? Tira o Estado. Então, quando a gente está brigando aí para diminuir os impostos, você está ajudando, querendo acabar com todos esses serviços do Estado. Porque como é que o Estado pode ter esses serviços? Tendo impostos. Quem pode pagar mais imposto vai pagar para poder aquelas pessoas serem beneficiadas pelo Estado, porque é uma responsabilidade do Estado. A gente não fala que é patriota? Patriota não é para proteger tolice, não. É para proteger as pessoas. Patriota é para cuidar, amar as pessoas. O resto tudo é instrumento para abençoar pessoas. Entende? Então, é nesse sentido que tanto o SUS como o SUAS são instrumentos maravilhosos para a glorificação de Deus, porque essas atividades têm abençoado muito pessoas carentes, né, em todo esse continente chamado Brasil, em todos esses campos. Claro que pode melhorar, né, deve melhorar, deveria melhorar, no mínimo porque nós dizemos ser um país cristão, no mínimo, né? Aí deveríamos estar todos, né, fortalecidos, coesos, para que essas atividades melhorassem cada vez mais, porque espaço tem para melhorar. Porque pessoas estão precisando de atenção e carinho. Sabe quando é que deve parar isso? Quando um pobre estiver recebendo a mesma atenção e o mesmo cuidado que um rico com todo o seu dinheiro ganancioso tirado do pobre. Aí sim, está na hora da gente dizer, não, o SUS agora não precisa de mais nada. O SUAS também não precisa de mais nada. Né? Mas até lá é para todo mundo estar coeso, orando, pedindo a Deus, se oferecendo a Deus para que esses serviços não acabem e mais pessoas amadas de Deus possam continuar sendo abençoadas, né, por essas atividades. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui para o texto bíblico. Nós estamos hoje começando João capítulo 4. Tá certo? João capítulo 4. Irmã Maria Arideia, bom dia. Bom dia. Muito bem. Então, João capítulo 4. Nesse capítulo 4, a partir do versículo 1, o título que eu tenho aqui expressa exatamente o que é que vai acontecer nesse texto. Jesus e a mulher samaritana. Tá? Então vamos, a partir de hoje, a gente vai estar vendo alguns aspectos desse encontro de Jesus com a mulher samaritana.
Então vamos ver o versículo 1 e o versículo 2. É um bom preâmbulo para conversarmos a respeito do capítulo 4, tá? Então, João, o evangelista, né, dá uma palavra muito interessante, é importante isso. Até responde o capítulo 3. Deixa eu só dar uma palavra aqui sobre essa questão de capítulo. No texto original, não existe a divisão em capítulos, tá? Não existe. É mais ou menos 1200 e alguma coisa, ou 1100 e alguma coisa, nesse período aí, depois de Cristo, 1100, 1200, né? E alguma coisa, é que alguém pegou o texto bíblico e dividiu em capítulos, para facilitar encontrar cada texto. Então foi dividido os capítulos. No original, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tudo é uma coisa só, está tudo ligado, é saindo de um assunto entrando em outro. Tá? Mas aí esses capítulos foram divididos. Lá para 1500 e alguma coisa que foi dividido os versículos. Cada capítulo foi dividido os versículos, ainda mais para facilitar o encontro de alguns textos. Mas aqui em João 4, continuando o capítulo 3, já que a gente já está sabendo que é tudo uma coisa só, né? Ele vai explicar algo que tem a ver com o capítulo 3, mas que serve muito bem para início do capítulo 4, tá bom? Então vamos ver aqui. Versículo 1. Quando, pois, o Senhor é Jesus, quando Jesus soube que os fariseus, né? Os fariseus eram aquele grupo religioso, era uma facção religiosa, não é facção porque dá a ideia de uma divisão assim acirrada, não é isso. Mas é um grupo dentro do judaísmo, né? Um grupo de pessoas que tinham um determinado entendimento, era uma denominação, digamos assim, lá no judaísmo, né? Quando o Senhor Jesus soube que alguns fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João. Olha o que é que já está acontecendo, né? Dentro do tempo de João Evangelista, então já no 4º capítulo, Jesus já está se apresentando como aquele que já estava assumindo, né, todo o papel de enviado de Deus, de filho do homem, né, como o judaísmo esperava. Então ele já está aí agora fazendo mais discípulos do que João. E já estava batizando mais do que João. Né? Então ele realmente é como João Evangelista lembrou que João o Batista, né, estava mencionando. É importante que eu diminua e ele cresça. Porque eu vim para isso. Essa é a explicação dele no capítulo 3. Eu vim para isso. Eu vim para que seja um instrumento para apontar que ele é o Cordeiro de Deus. Apontar que é ele que veio do céu. É ele que fala as coisas do céu. Né? Então, o versículo 1 do capítulo 4 já menciona que isso que João falou já estava acontecendo. No versículo 2, ele também dá uma outra explicação importante. Tá? Talvez a importância não esteja para nós, porque não faria diferença para a gente se Jesus fosse um batizador, alguém que promovia batismos. Talvez para a gente não faria muita diferença. Mas João está mencionando ele escreveu esse evangelho, ele escreveu para os gnósticos. Pronto, gnósticos cristãos. Então ele está mencionando para os gnósticos cristãos que, apesar que o grupo de Jesus batizava, Jesus mesmo não batizava. Tá? Ele não era ele que realizava o batismo dessas pessoas. Quem batizavam eram os seus discípulos. Né?
lembrando que esse batismo não tem o mesmo sentido do batismo no cristianismo. Tá? Esses batismos que eram realizados dentro da concepção daquele grupo, dentro do judaísmo, a ideia era a seguinte: as pessoas deveriam se arrepender de seus pecados, iam para aquele local e ali eles eram batizados. E esse batismo era no sentido de que eles passavam, era como se fosse uma lavagem. Eles eram lavados de seus pecados. Mas que pecados? Aqueles que haviam se arrependido. Tá? É tanto que João, ao perceber, né, na pregação dele, ao perceber que havia muita falha nessa concepção, João chega a dizer: olha, vocês devem se arrepender e mostrar o fruto do arrependimento de vocês. Não é somente dizer: olha, eu me arrependo, né, e vir para cá e se batizar, não. Tragam frutos, resultado desse arrependimento, para que seja mais comprovável. Né? Agora, não é papel da igreja cobrar esse tipo de coisa. Isso é um problema da pessoa com Deus. Se a pessoa declara a sua fé, se a pessoa declara que é uma nova criatura, aí, né, ela vai viver, ela deve ser batizada em cima dessa declaração. A igreja não tem que questionar, não tem que ficar duvidando disso, não. Isso é coisa de... né, tem muito de farisaísmo nisso, porque não tem sentido essa cobrança. Ficar fazendo perguntas, e isso, e aquilo. Não, a pessoa está declarando, acabou. Agora, se ela estiver errada, e muitas vezes os que também foram cobrados, foram perguntados e responderam corretamente, e foram batizados como se fossem as pessoas mais cristãs do mundo, também cometeram erros, pecaram, cometeram erros, falharam, deixaram muitas vezes a igreja. Isso não significa nada. Entende? A igreja tem que confiar naquilo que a pessoa declara. Tá? Se não for verdade, é um problema dela com Deus. Né? Não é a igreja que tem o papel de ficar analisando, julgando se a pessoa está correta, se não está. Não é a igreja que tem esse papel. Né? Essa é uma obra de Deus na vida das pessoas. Então, muito bem. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. No correr da história do cristianismo é que o batismo, né, se tornou como a ideia não de lavagem de pecados, tá? Lavagem como se fosse para lavar os pecados e tirar. Não é essa a ideia mais. A ideia é que seja um testemunho. É o testemunho do seguinte: a pessoa, quando desce a água, ela dá o testemunho de que ela morreu, não é, para a vida que levava antes. Quando ela levanta da água, aí ela dá a ideia de que ela nasceu de novo para uma nova vida. É um testemunho, é um retrato da conversão. Isso quer dizer que o batismo, não é, da água na testa ou na cabeça não funciona? Não tem nada a ver. Né? Não é isso que importa. O batismo, mesmo que ele não seja realizado, né, de maneira física, ele tem esse sentido de testemunhar a nova vida, a vida nova que a pessoa assume com Deus. Agora, como é realizado esse batismo, não faz diferença, nem mostra que ninguém é mais salvo, nem menos salvo. Aliás, se a pessoa nem se batizar, também não quer dizer nada, ou se a pessoa se batizar, também não quer dizer nada. É só um simbolismo, não é? É um testemunho que a pessoa dá daquilo que aconteceu na vida delas. Tá bom? Quando a gente começa a entender que tem que haver o batismo, aí a gente entra no campo do misticismo. Tá? E tem muito de mágica nisso. Não, é quando uma prática é essencial para que a pessoa seja realmente abençoada ou aceita. Isso é misticismo. Não é esse o sentido do cristianismo. Né? O ladrão da cruz estaria no mesmo dia, depois da sua vida aqui nesse mundo,
estaria com Jesus e nunca passou por batismo e nem Jesus cobrou isso dele, tá? Então não tem sentido. São ainda, eu tenho um chamado de resquícios do paganismo que a gente traz, né, para a nossa prática cristã. É resquício de paganismo isso. Não tem nada a ver com o verdadeiro cristianismo de Jesus Cristo. Ok? Vamos aqui agora para uma palavra sobre a questão da liderança. Nós estamos atualmente no capítulo 6 de Atos. Foi quando os apóstolos instituíram, não é? Assumiram publicamente as duas lideranças que devem atuar no rebanho de Deus, não é? O líder espiritual, que é responsável pela espiritualidade do rebanho, e o líder espiritual responsável pela existencialidade do rebanho. Hoje a gente vai conversar sobre o líder espiritual responsável pela espiritualidade. Então, em Atos capítulo 6, eles instituíram isso, os apóstolos. Na hora que eles disseram, olha, nós vamos continuar, né, na pregação da palavra, no estudo da palavra, no desenvolvimento espiritual de vocês, então está instituído. E, da mesma forma, ele diz, mas aí vocês vão escolher 7 pessoas que vocês consideram, dentro do entendimento de vocês, e vocês consideram que são homens dirigidos, guiados pelo Espírito, e esses homens é que vão assumir a liderança espiritual do cuidado à existencialidade de vocês. Tá bom? Então, é quando o diaconato foi instituído na vida da igreja. Isso no capítulo 6. Provavelmente, isso ocorreu 5 anos, mais ou menos, depois da morte de Jesus. Tá? Aí a igreja de Jerusalém, através dos apóstolos, assumiram e instituíram essas duas funções como básicas na vida do rebanho de Deus. Tá bom? Então ele coloca aqui, tal proposta, quer dizer, a instituição dessas duas lideranças, tal proposta agradou a todos. Claro que esse todos é muito relativo, né? Porque onde tem joio não existe concordância 100%. Joio é joio. O joio está lá para dizer não, para discordar, para não concordar, para criar celeuma. O joio é joio, não tem para onde correr. É bode, né? Então, tal proposta agradou a todos. Vamos dizer assim, a quase todos, né? Para poder dar uma margenzinha para o joio que estava lá. Tanto tinha joio lá que eles estavam brigando, né? Não foi isso que foi o motivo para a instituição desses dois líderes? Estava lá a briga. Ora, como é que é a briga se não tem joio? É o joio que promove a briga, porque o trigo, a ovelha, ela não gosta de intranquilidade. Ela quer tranquilidade, ela quer a paz, né? Ali ela engole até mosquito e camelo e elefante. Ela engole tudo para que haja paz. Agora o joio não. O joio nem mosquito quer engolir, né? Então cria as dificuldades. Então escolheram, né? Isso aí está falando agora da igreja primitiva, da igreja lá de Jerusalém. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Escolheram Estevão. Além de Filipe, né? Filipe, cadê? Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Então esses foram os nomes, né, daqueles que eram da igreja naquela época, lá em Jerusalém, e que foram entendidos como os 7 homens, né? Veja que é só nome de homem, né? É próprio da época também, tá? Para você ver que mesmo
sendo guiados pelo Espírito, a gente ainda tem muito dos preconceitos culturais que nos afrontam, que nos obrigam, que nos impõem a determinados comportamentos, claro que não tem muito a ver com Deus. Mas 7 homens foram escolhidos para assumirem a liderança espiritual no cuidado existencial da igreja. Tá? Aí diz aqui, Nicolau, um convertido ao judaísmo. Então não era nem judeu, né? O que já é uma grande vitória, viu? Porque havia um apego da igreja primitiva, né, da igreja de Jerusalém, ao judaísmo. Havia um apego enorme. Os próprios apóstolos tinham muito de judaísmo, né? A gente não pode culpar tanto porque nasceram, cresceram engolindo aquelas coisas lá, mas não havia uma libertação daquela prepotência judaica, né? Então o cristianismo sofreu muito com essas limitações deles. Então, mas aqui já é um grande avanço. Nicolau, um convertido ao judaísmo. Veja só, e se não tivesse convertido ao judaísmo, ele teria sido aceito? Né? Veja como é difícil a gente sair dos nossos preconceitos, né? das nossas prepotências. Proveniente de Antioquia, esse Nicolau. Apresentaram esses homens aos apóstolos, né? Escolheram e depois levaram e apresentaram aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Era uma prática, outra coisa importante. Isso não significa nada, tá? É apenas um ritual, digamos, não é do cristianismo, nem é do judaísmo, é uma prática mesmo pagã, mas que o judaísmo pegou para si, trouxe para si. Lembrando sempre o seguinte, as coisas em si, elas são neutras, nem são boas, nem são ruins. Tá? Os rituais são neutros, nem são espirituais, nem demoníacos, os rituais. Agora, a motivação que a gente tem para fazer é que vai determinar se aquilo vai se tornar algo positivo ou negativo. Então, o bom e o ruim não estão nas coisas, está no motivo que a gente tem para usar aquela coisa. Então, se for algo só ritual, não tem problema nenhum. Mas na hora que a gente acredita que é preciso haver aquilo para que a coisa seja abençoada, aí se tornou uma coisa mística, uma coisa negativa, tá bom? Então, impuseram as mãos, oraram, né? Isso aí em si não significa nada. Deus aprovaria e abençoaria, independente deles terem feito essa coisa aí. Mas, como era costume fazer, faziam e não há problema nenhum nisso, tá? Não há nenhuma dificuldade, desde que não seja usado essa coisa de maneira errada, né? Com motivação errada. Então, aqui está a instituição das duas lideranças espirituais e é apresentado aos apóstolos e eles confirmam, então, mais uma vez, essa instituição e eles, então, como que aprovam, abençoam, né, com essa aprovação, esses homens para serem os diáconos da igreja em Jerusalém. Deixa eu só falar um pouquinho aqui sobre diácono. O que é exatamente diácono? Diácono pode ser, como está aqui, pessoas que foram escolhidas para, a partir daquele momento, serem diáconos sempre. É o chamado diaconato vitalício, tá? Muitas igrejas praticam isso. Mas necessariamente não tem que ser isso. O que é diácono? Diácono são pessoas escolhidas pela igreja para atuarem no cuidado dos membros, né? O cuidado existencial. Então, pode ser para um ano apenas, todo ano ser renovado, para 2 anos, para 3 anos, para um mês, para uma semana, para um dia.
Basta que, segundo a orientação aqui, seja escolhido pela igreja para que exerça aquela atividade. E se não for escolhido pela igreja? Também vai ser diácono, porque vai estar servindo, vai estar sendo bênção na vida das pessoas. Tá? Então, o diaconato é aquela pessoa que vai exercer a sua função cuidando da existencialidade. Quem são esses? Bom, pode ser alguém com esse título ou sem esse título. Mas toda pessoa que se coloca disponível à igreja para cuidar, dar atenção, de alguma forma acolher aqueles que fazem parte da igreja em suas necessidades, esse é um diácono, né? E faz parte dessa liderança espiritual. Tá bom? Isso tem muito a ver com dom. A pessoa deve ter dom para isso, né? Deve sentir-se chamado para isso. E isso vai facilitar, né? Embora tenha pessoas que não têm dom, mas como querem servir, como querem ser úteis, então elas se oferecem também e termina de alguma forma, dentro de algum limite, sendo bênção na convivência da igreja. Muito bem, vamos aqui para essa declaração doutrinária. Tem algo hoje que eu queria chamar muito a atenção em relação à declaração doutrinária. A gente está conversando esses dias sobre as Escrituras. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Está aqui a declaração doutrinária. Então, presta bem atenção a isso que eu queria destacar nesta manhã. Estamos aqui. Pronto, essa declaração aqui faz parte da declaração em relação às Escrituras. A Bíblia tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Essa é uma declaração a respeito da Bíblia. E o que eu anotei aqui, que eu quero destacar, é o seguinte: a Bíblia não tem o objetivo de substituir o Espírito Santo. Então, esse negócio de revelar propósito de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus, isso é obra do Espírito, não é obra da Bíblia. A Bíblia não tem esse objetivo. Entende? Então, eu coloquei aqui. Ela não tem esse objetivo de substituir o Espírito. Só ele, o Espírito, é quem convence, converte e santifica. O Espírito, para fazer isso, pode usar a Bíblia? Pode. Mas não é ela que vai fazer, é ele que faz. Aí veja, a Bíblia é uma tentativa humana. É uma tentativa humana de expor a grandiosidade da revelação divina a todos os homens. É isso que Lucas menciona no capítulo 1, versículo de 1 a 4, quando ele disse o que foi que o levou a escrever aquele texto. Entendeu? Ele não queria edificar ninguém, ele não queria, não. Ele entendeu que ele deveria registrar a respeito da vida de Jesus. Jesus é a revelação de Deus. É a revelação do amor de Deus. A Bíblia é uma tentativa. Por que é tentativa? Porque existem as falhas humanas, as pessoas que escreveram. O próprio Lucas falhou, outros falharam, porque são humanos, são defeituosos, são preconceituosos, são intolerantes, têm as falhas deles, e eles colocaram no texto, né? Então, é uma tentativa. A Bíblia, cadê aqui? Então ela vai mostrar ela busca mostrar a revelação divina a todos os homens, o seu amor intenso para com todas as pessoas. Esse é o objetivo dela, só isso. Só isso é obra completa e permanente do Espírito no coração de todas as pessoas. Só isso, pois somente isto é suficiente, né, e possível a ela,
O resto é obra completa e permanente do Espírito no coração de todas as pessoas, de todos os amados de Deus no mundo. Tá bom? A Bíblia, sem a ação do Espírito, ela é apenas um livro histórico. É preciso que o Espírito atue na pessoa para que ela possa ver a Bíblia não como um simples livro, mas como uma busca de explicar a revelação de Deus. Porque é uma coisa... Já viu aquelas fotos antigas, né? Aquelas fotos que antigamente se tinha, né? E abafava aquela coisa, né? Mas eram fotos muito fracas, muita coisa se perdia do que elas registravam. Pois bem, a Bíblia é essa tentativa. É preciso que o Espírito possa atuar na vida da pessoa para que, ao olhar a Bíblia, ele possa enxergar, né? Ele possa ver o espírito da letra. A letra mata, mas o espírito da letra é que dá vida. Então, quando o Espírito está guiando a pessoa a compreender a Bíblia, então ele consegue perceber o espírito daquela letra escrita por aqueles homens tão limitados. Tá? Então, por trás dos ódios de Davi, né? Senhor, eu odeio os que te odeiam, eu odeio os que são contra ti. Esses ódios de Davi, quem está guiado pelo Espírito vai ver atrás dessa letra humana, ele vai entender o que é que realmente é o Espírito de Deus nisso que Davi está fazendo. Entendeu a diferença? Então, sem o Espírito, a Bíblia é apenas um livro normal. Mas é o Espírito, a iluminação do Espírito que faz a diferença. Então, não é a Bíblia que tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação e edificar os crentes e promover a glória de Deus. Não é a Bíblia. O Espírito usa a Bíblia. Não é que usa. Pode usar a Bíblia para, então, fazer essa obra que só ele, o Espírito, é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Tá bom? Era isso que eu queria fazer, esse destaque aqui. Vamos aqui para o Facebook. Deixa eu colocar aqui nos comentários o registro desse momento. Muito bem. O Facebook. Deixa eu atualizar aqui também o Facebook. E deixa eu colocar ele aqui na tela. Cadê você, Facebook? Está aqui. Vamos ver. Aqui está ele. Vamos começar aqui pelo culto de hoje. Vamos ver. Aqui está. O culto de hoje. O culto de hoje está aqui curtido, né? Curtido por Ivete Espíndola, Maria Arideia, Ezequiel Oliveira. Esses queridos já curtiram o culto hoje. Aqui estão os comentários do culto. E aqui está o dia de hoje. Vamos ver o que tem no dia de hoje. O dia do aposentado. Hoje é o dia do aposentado, 8 de novembro. Hoje é o dia de luta pelo acesso à justiça à justiça, né? Assim. Hoje é o dia de luta pelo acesso à justiça, que é muito difícil. Quem mais precisa da justiça, né, tem dificuldade de chegar na justiça. A justiça já não funciona bem, né? Ainda tem esses entraves. Dia do trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Hoje é o dia do radiologista. É o dia sul-americano da mídia alternativa e atuante. Dia mundial do urbanismo. Dia internacional do jovem empreendedor e do respeito
aos limites dos outros, né? Então, respeitar as limitações que os outros têm, até porque a gente tem também. E a grande maioria das vezes são as mesmas limitações que temos e que queremos que as outras pessoas tenham paciência com a gente. Então, é o dia de lembrarmos que devemos ter paciência com os limites das pessoas. Vamos seguir aqui. Temos aqui o culto de ontem, o culto da família, quando estudamos ontem sobre oração. Aqui tem, inclusive o culto de ontem está aqui curtido, esse culto da família está curtido por Sulma Pinto, Luceni França, Kátia Lauton, Zezé Mota, Edna Santos, Rosângela Almeida Lima, Dilza Vilas Boas, Wildes Pereira, Alas Viana, Ivete Espíndola e Erotildes Davi. Então, esses queridos curtiram aquele culto da família. Aqui tem um vídeo estudo sobre relaxamento, música, né, para relaxamento. Aqui tem um banner sobre o seguinte: toda religião no mundo sempre foi formada por duas mentes muito distintas. A mente do joio e a mente do trigo. Toda religião tem essas duas peças no meio. E Deus ama igualmente a cada um deles. Tá? Um dá mais prejuízo do que outro, né? Tanto a eles quanto aos outros. E ao reino de Deus. Mas ainda assim Deus ama igualmente a todos. Aqui tem um banner e junto com o banner tem um estudo sobre cristianismo e empresários com fortunas em paraísos fiscais. Cristianismo e empresários com fortunas em paraísos fiscais. Tá bom? Então é um estudo muito interessante, tá bom? Era bom que você desse uma lidinha. Outro estudo que tem aqui diz assim: a Bíblia, o livro sagrado do cristianismo. Bíblia, o livro sagrado do cristianismo. Aqui, então, tem essa chamada para o culto. Deixa eu apagar aqui esse, porque ele é apenas um convite para aquele culto, não é, que a gente já mencionou, que é o culto da família. Deixa eu apagar aqui essa chamada. Aqui, muito bem, está aqui apagando. Aqui está, então, o culto matutino de ontem pela manhã. O culto matutino, ele está curtido por Josélia Souza, Valdenice Lisboa, Juliana Correia, o Adson Costa, Ivete Espíndola e Maria Arideia. Então, esses queridos também curtiram o culto matutino de ontem pela manhã, tá bom? Ok, vamos então para o nosso momento de oração, onde a gente vai ler um poema que tem sobre esse momento, né, para a oração ao Senhor, tá? Deixa eu ler aqui, é o momento da oração. Deixa eu colocar aqui nos comentários para ajudar as pessoas a encontrarem. Vamos lá, rapaz, muito bem. Então vamos lá. Aqui está. O texto diz assim, o poema diz assim: querido Senhor Deus, hoje é segunda-feira e estamos iniciando uma nova semana. Uma nova sequência de dias com afazeres a trabalhar. Estamos nos apresentando para, nestes dias, te exaltar, com o que seremos para ti e com o que faremos assim. Te agradecemos por estes momentos de adoração, por esta oportunidade de estarmos a te exaltando, sabendo mais e mais e melhor sobre o teu amor, a tua revelação,
a tua imensa misericórdia conosco, a tua imensa misericórdia conosco e com toda pessoa. Obrigado por teu Espírito nos ajudar desta forma tão boa. Te agradecemos pelos queridos aniversariantes de hoje, imploramos por conforto aos enfermos, teus amados, e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. E te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador amado, para sempre, por toda a eternidade. Amém. Muito bem. E o lembrete que a gente tem para agora é o seguinte, na descrição deste culto, no link 2, você tem, lembrando que hoje à noite vamos ter um encontro com Jonatas. Vamos estar falando sobre família, tá? E amanhã a gente estará de volta aqui no nosso culto pela manhã, né? E estaremos conversando sobre liderança espiritual, já em um outro aspecto desta nossa conversa. E hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com o que lhe faz bem. Faça uma listinha das coisas que lhe fazem bem, não é? Aí você vai confirmar, você vai ver quanta coisa lhe faz bem. E faça uma listinha de coisas que você acha que não lhe faz bem. Se você se ama, então comece a trabalhar essas coisas que não lhe fazem bem. Porque o problema não está nas coisas, lembre-se disso. Está no trauma que você desenvolveu em relação àquelas coisas. Então trabalhe os traumas, né? Porque se aquelas coisas são boas para outras pessoas, elas podem ser boas para você e você vai poder aumentar a sua lista de coisas boas, né, para a sua vida, tá bom? Então, se você se ama, faça isso, vai fazer muito bem a você. E na sua rede social, divulgue uma causa social, tá? Divulgue uma causa social. Ontem eu vi uma propaganda muito interessante do Médicos, é assim que chama? Médicos Sem Fronteira. Maravilhoso. Eu fiquei mais ainda lembrando, né, do que é o verdadeiro culto a Deus. Pessoas, olha, médicos, são médicos que abrem mão de estar junto com a comunidade, desfrutando das virtudes, né, da sua função, para irem a lugares mais remotos do mundo, para ir cuidar de gente doente, para cuidar de gente que precisa. Então, o culto a Deus que essas pessoas prestam é somente 200.000 vezes melhor do que o culto que eu presto. Entendeu? Porque eles estão atuando diretamente com pessoas que Deus ama nos lugares mais escondidos deste mundo. E não são pessoas que estão lá porque não tem o que fazer cá, não. São médicos, enfermeiros que estão lá, que em qualquer lugar onde forem, eles teriam uma ótima profissão a desenvolver. Mas eles estão lá, escondidos, nos lugares mais escusos, para poder cuidar de gente. O culto que essas pessoas prestam é muitas vezes melhor do que o culto que eu presto. Aquele culto repetitivo, Deus, eu te amo, Deus, minha vida é tua, essa coisa que a gente sempre faz, né? A gente deve orar por aquelas pessoas, para que o Senhor continue usando e as pessoas amadas de Deus em todos os cantos do mundo possam estar recebendo a presença e a atuação desses profissionais, tá bom? A gente se despede aqui, deixa eu colocar uma musiquinha para poder encerrar e a gente fica, e que hoje seja um dia maravilhoso na sua vida e nas suas relações com as pessoas, tá bom? Deus abençoe.